Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse modelo de cesta com fio de malha. Eu usei aqui como ponto o ponto baixo centrado e também usei um arame para a gente poder fazer aqui a alça, tá bom? A agulha que eu utilizei foi a 10 milímetros. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também nos seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. Então eu aguardo todo mundo lá. Agora, vamos ao passo a passo. Bom, então nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Então aqui, ó, eu pego o meu fio, coloco na palma da minha mão, dou uma volta, passando aqui por trás dos meus dedos, passo novamente aqui na palma da minha mão, formando um X. Passo aqui por trás dos meus dedos. Então, agora, eu preciso trazer essa laçadinha de trás, passando aqui, ó, por baixo da laçadinha da frente. Assim. Então, agora eu vou segurar, tiro aqui os meus dedos. Então, eu fico assim, ó. Aqui tá tudo solto ainda. Então, eu preciso fazer aqui uma corrente para prender. E assim eu tenho aqui, ó, o meu círculo mágico. Aqui dentro do meu círculo, eu vou fazer mais 6 pontos baixos. Essa corrente, ela já conta como um ponto baixo. Então, mais 6 pontos baixos feitos aqui dentro do meu círculo, eu terei um total de 7 pontos baixos. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu vou alongar um pouco aqui essa corrente para não perder. Eu tenho aqui, olha só, a pontinha do meu fio inicial, aqui do meu círculo mágico, eu vou apertar. E quanto mais eu apertar, mais eu vou fechar aqui o meu círculo. Então, agora, para finalizar, eu tenho aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, mais as perninhas aqui, as alcinhas daquela corrente que eu subi. Eu venho aqui, olha, no primeiro ponto baixo, nas alcinhas, venho com minha agulha sozinha, sem nada, por trás. Pego essa corrente aqui, ó, do meu ponto que eu alonguei para não perder, passo aqui por dentro. Vou puxar aqui para trás, assim. Mas ainda está solto. Aqui, ó, tá solto. Se eu puxar, perde. Então, aqui, ó, vou puxar aqui para trás novamente. Passando aqui, ó. Agora, eu tenho aqui as perninhas daquela corrente que eu subi. Eu vou passar aqui, ó, a minha agulha por trás, por baixo da minha laçadinha. Pego aqui a perninha de trás da minha corrente. Pego a laçadinha aqui, ó. Passo aqui dentro da agulha. Ficando assim. Agora, eu pego aqui, olha só, o meu fio do rolo, dou uma laçada, passo por dentro de todas as outras. Agora sim, tá preso o meu fio. E já posso iniciar a próxima carreira. A segunda carreira do círculo, ela é toda feita em aumentos. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, que equivale a um ponto baixo. Como eu vou trabalhar com um ponto baixo centrado, eu preciso trabalhar no centro dos pontos. Geralmente, quando a gente só trabalha em pontos baixos, a gente já pega aqui as alcinhas, certo?
Mas como é ponto baixo centrado, nós precisamos trabalhar no centro. Então, nós não vamos pegar as alcinhas. Eu volto aqui nesse mesmo ponto onde eu passei a agulha. Passo aqui novamente a agulha. Olha aqui atrás como que fica. Dou uma laçada. E faço aqui um ponto baixo. Então, eu alongo um pouco, para o meu ponto não ficar embabado, nem repuxando. E assim, com a corrente, eu tenho aqui 2 pontos baixos. Agora, para trabalhar o ponto baixo centrado, eu venho aqui, olha só, nas perninhas do ponto, não na alcinha. Na alcinha seria um ponto baixo normal. Para trabalhar nas perninhas, eu vou olhar onde eu tenho aqui, olha só, as alcinhas do primeiro ponto e as alcinhas do ponto seguinte, aqui na parte superior. Eu venho aqui, olha só, bem na aberturinha das perninhas que ficam na parte de baixo, na parte inferior. Passo a minha agulha. Olha aqui atrás como que fica. Busco meu fio, alongo e faço um ponto baixo. Novamente, eu volto onde eu fiz aqui, ó, o primeiro ponto baixo centrado, eu passo novamente a minha agulha, laço meu fio, volto, alongo mais um pouco e faço um ponto baixo. Então, eu tenho aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou fazer no próximo ponto de base, aqui, ó, a laçadinha de um e a laçadinha do ponto seguinte. Então, eu venho aqui, ó, nas perninhas, bem aqui na perninha do ponto. Às vezes fica um pouco difícil de empurrar. Olha só atrás, como que fica na parte de trás, com a minha agulha. Volto. Laço, puxo um pouco o meu fio, faço um ponto baixo. Novamente, como a segunda carreira do círculo, ela é toda trabalhada em aumentos, para poder abrir o círculo. Então, se na carreira anterior eu tinha 7 pontos baixos, contando com a corrente que eu subi, nessa carreira eu terei 14. Então, já tenho aqui, olha, 2, 4, 6 pontos. Então, vou passar no próximo ponto, pegando as perninhas do ponto, assim. E faço, então, 2 pontos baixos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma em toda a volta aqui do meu círculo, fazendo 2 pontos baixos centrados, pegando nas perninhas de cada ponto. Eu vou, então, adiantar aqui o meu trabalho, e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar essa carreira e também iniciar a próxima carreira. Bom, então, eu já terminei aqui a minha segunda carreira com aumentos. Agora, eu vou fazer a minha terceira carreira, e nessa terceira carreira eu não preciso trabalhar ela toda em aumentos. Toda carreira eu preciso trabalhar aumentos, mas não necessariamente aumento em todos os pontos de base. Então, eu tenho aqui a minha corrente que eu subi no início da carreira, venho então aqui, ó, na primeira laçadinha do ponto, passo a minha agulha, pego aqui a minha corrente alongada, que eu alonguei para não perder, passo aqui para a parte de trás. Então, eu venho aqui, olha só, na laçadinha da corrente, tá vendo? Passo aqui a minha agulha, pego a minha corrente alongada, a laçadinha alongada que eu puxei para trás, dou uma laçada no meu fio e passo por dentro de todas as laçadas. Faço uma corrente. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse primeiro ponto de base, um ponto com aumento. Então, eu passo novamente o meu fio, venho aqui na parte de trás, busco o meu fio, faço um ponto baixo, passando a minha agulha, assim. Já no próximo ponto de base, aqui eu pego as laçadinhas do ponto, as perninhas do ponto, passo aqui a minha agulha, busco o meu fio e faço apenas um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui, ó, um ponto com aumento e um ponto sem aumento.
No ponto seguinte, eu vou trabalhar, então, o aumento. Então, eu trabalho 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto, passo a minha agulha e pego novamente o meu fio, fazendo aqui o meu segundo ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos baixos aqui, um ponto baixo no próximo ponto e 2 pontos baixos nesse ponto de base. Então, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo apenas. Já no ponto seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Aqui, ó, no mesmo ponto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, aqui por toda a volta. Em um ponto, eu trabalho 2 pontos baixos, no ponto seguinte, eu trabalho apenas um. Então, vou intercalando aqui em toda a volta do meu círculo. Bom, então, para finalizar aqui a minha terceira carreira, que eu fiz com 21 pontos baixos no total, eu pego aqui a laçadinha do ponto, passo a minha agulha, pego o meu fio e puxo esse fio aqui para trás. Então, agora eu venho aqui nas perninhas da corrente, passo a minha agulha, pego o meu fio, dou uma laçada e puxo essa laçadinha aqui pra frente. Então, eu vou fazer aqui uma corrente pra subir da altura de um ponto baixo, e essa corrente equivale a um ponto baixo. Então, nessa quarta carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Por quê? Eu tenho que prestar atenção para não trabalhar aumento onde foi aumento na carreira anterior, porque os pontos baixos centrados, eles ficam muito evidentes. Então, aqui eu vou trabalhar apenas uma corrente, que é da altura de um ponto baixo, e aqui no próximo ponto, porque aqui na carreira anterior eu trabalhei um aumento já no início. Então, no próximo ponto, eu pego aqui as perninhas do ponto, eu vou fazer outro ponto baixo. Assim. Então, eu tenho um ponto baixo em cada ponto de base. Já no próximo ponto, onde eu trabalhei aqui o ponto baixo sozinho, eu posso trabalhar nesse ponto aqui os aumentos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos sozinhos e um ponto baixo com aumento. 2 pontos baixos sozinhos e um ponto baixo com aumento. A cada carreira, eu vou trabalhar sempre aumentando um ponto baixo entre os aumentos. Então, na carreira anterior, eu tinha um ponto baixo entre os aumentos. Nessa carreira, eu terei 2 pontos baixos entre os aumentos. Já na carreira seguinte, eu terei 3 pontos baixos entre os aumentos. Na outra carreira, 4 e assim por diante. Então, aqui eu trabalhei os aumentos. Onde foi aumento na carreira anterior, eu não vou trabalhar aumento, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo. Assim. Aqui, ó, tá vendo aqui? Foi aumento na carreira anterior. Então, aqui eu trabalhei um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui já não foi aumento, foi um ponto sozinho. Então, aqui nesse ponto sozinho, eu posso trabalhar, então, um aumento. Assim. Então, aqui foi aumento na carreira anterior, vou trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Opa, tá
tá saindo fora, tá escorregando. Acho que eu apertei muito o ponto. Aí quando aperta muito o ponto, fica difícil de passar a agulha depois. Por isso que é bom alongar um pouco o ponto. Bom, então eu vou seguir trabalhando dessa forma até o finalzinho aqui da minha carreira. Bom, então eu já finalizei aqui a minha carreira. Como eu iniciei minha carreira com 2 pontos baixos sozinhos, o último ponto de base eu fiz aqui, ó, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, vou finalizar a minha carreira como finalizo as carreiras anteriores. Pegando aqui a laçadinha, levando ela para trás. Pego aqui as alcinhas do ponto, passo a minha agulha, laço o meu fio e puxo ele para frente. Então, nessa carreira, eu terei que trabalhar 3 pontos baixos entre os aumentos. Aqui, não foi aumento na carreira anterior. Então, eu posso subir uma corrente e trabalhar um aumento nesse mesmo ponto de base. Já no ponto seguinte, também não foi aumento, mas eu não preciso trabalhar aumentos assim, um atrás do outro. Eu vou trabalhar aqui um ponto baixo sozinho. Aqui eu tenho 2 pontos baixos que foram aumentos na carreira anterior. Eu vou trabalhar, então, um ponto baixo em cada ponto de base. Um ponto baixo aqui, e um ponto baixo aqui, ó. Lembrando que todos os pontos baixos são centrados. São pegos aqui nas perninhas do ponto. Então, aqui eu já tenho na minha 5ª carreira o início com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, eu tenho aqui um aumento e 3 pontos baixos sozinhos. Eu cheguei aqui, onde eu tenho aqui um ponto baixo sozinho, eu vou trabalhar aqui já o aumento. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar aqui a minha carreirinha com 3 pontos baixos sozinhos. Então, aqui, ó, tem aqui um ponto baixo que foi sozinho, mas sobre ele eu vou trabalhar apenas um ponto baixo. E tem aqui os pontos baixos do aumento. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. 1. 2. Então, eu trabalhei aqui, ó, um ponto com aumento e 3 pontos sozinhos. Já no próximo ponto de base, eu vou trabalhar aqui um aumento. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Da próxima carreira, eu já volto pra gente já fazer aqui, levantar com o lado aqui da nossa cesta. Bom, quem quiser fazer uma cesta maior, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por mais carreiras. Lembrando de observar que não pode trabalhar aumento onde foi aumento na carreira anterior. Já que eu trabalhei aqui 3 pontos baixos entre o aumento, quem for fazer mais carreiras, na próxima carreira fará 4 pontos baixos entre o aumento, na carreira seguinte 5 pontos baixos, é só aumentar um ponto baixo entre os aumentos a cada carreira. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu já fiz aqui toda a minha carreira, e como essa é a minha última carreira da base do meu cesto, eu vou finalizar essa última carreira de uma forma um pouco diferente. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando aqui aquela corrente que eu fiz lá no início da minha carreira. Por quê? Porque geralmente a gente faz daquela forma para poder esconder esse ponto baixíssimo, porque quando a gente só trabalha finalizando a carreira com pontos baixíssimos, fica mostrando assim a emenda das carreiras. Então, aquela forma que eu mostrei para vocês é pra gente fazer a base perfeita, para não ficar mostrando emendas. Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó, pegando uma laçadinha de cada um
dos pontos de base. Então, eu vou subir aqui, ó, uma corrente. Pego aqui uma laçadinha do ponto, do próximo ponto, e vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, pegando só uma laçadinha do ponto, tá vendo? Aqui, ó, só uma laçadinha. Aqui assim, ó. Um ponto baixo no próximo ponto. Um ponto baixo no ponto seguinte. Então, nessa carreira, não tem aumento. É um ponto baixo para cada ponto de base, pegando somente uma laçadinha do ponto. Então, como eu trabalhei somente a laçadinha que ficou aqui na parte superior, a laçadinha da parte inferior, ela fica assim, ó, como um detalhe. Então, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base aqui por toda a volta do meu círculo. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu já volto pra gente iniciar a nossa próxima carreira aqui do lado do nosso cesto. Bom, então, já caminhei fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Então, se na última carreira minha aqui da minha base eu tinha 35 pontos baixos, aqui também eu terei 35 pontos baixos quando levantei aqui o primeiro lado do meu cesto. Então, para finalizar essa primeira carreira, eu vou fazer como eu fiz aqui, ó, nas primeiras carreiras da base. Alongo meu fio, venho com a minha agulha aqui por trás, aqui, ó, tem aqui as alcinhas da primeira corrente, eu venho aqui, ó, por trás, passo a laçadinha, puxo ela aqui pra trás, venho aqui, ó, nas perninhas da corrente, pego a laçadinha novamente, dou uma laçada no meu fio do rolo e puxo ele aqui pra frente, assim, e subo uma corrente. Então, agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo centrado em cada um dos pontos de base. É sempre um ponto baixo centrado. Então, se na primeira carreira eu tinha 35 pontos baixos, nessa carreira eu também terei 35 pontos baixos. E em todas as carreiras, porque eu não vou trabalhar nem aumento nem diminuição. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base aqui na minha carreira. Sempre o ponto baixo centrado. Vou, então, adiantar o meu trabalho. Daqui a pouco eu volto pra gente finalizar a carreira, para quem tiver alguma dúvida. Bom, então, já dei aqui a segunda voltinha na lateral do meu cesto. Então, vou finalizar a segunda volta da mesma forma. Eu vou alongar aqui o meu fio, venho por trás no primeiro ponto, saltando a corrente, passo aqui a minha corrente alongada, puxo para trás. Agora, eu venho aqui, ó, nas perninhas da corrente, passo a minha agulha, pego o meu fio, dou uma laçada e passo por dentro de todas as laçadinhas. E subo uma corrente. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base aqui da minha carreira. Vou trabalhar toda essa carreira. Caso você queira trabalhar mais algumas carreiras para deixar aqui a lateral do seu cesto maior, você pode fazer mais carreiras trabalhando da mesma forma. Eu vou trabalhar somente essa carreira e volto pra gente já fazer aqui a alcinha do cesto, tá bom? Bom, então eu já terminei aqui. Eu disse que ia fazer apenas terminar uma carreira, mas eu fiz mais algumas carreiras e agora eu vou colocar a alça. Então, eu peguei aqui 64 centímetros de arame, dobrei ao meio, pra gente poder colocar a alça para ela ficar mais firme. Então, eu venho aqui no ponto onde eu terminei, aqui, ó, na alcinha do ponto onde eu terminei, passo aqui a ponta do arame, vou girar um pouco. E vou colocar aqui no meio. Como aqui eu tenho 35 pontos, eu vou completar então aqui 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Então, agora eu vou colocar aqui, puxar o meu fio pra cá, pra trás da alcinha. E agora eu vou caminhando. Olha só, primeiro eu venho aqui no outro ponto baixo centrado que tem depois do fio. Eu vou passar aqui a minha agulha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, ó, puxando aqui na alcinha. E é para poder escondendo o meu arame. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui no arame. Então, eu vou caminhando, fazendo pontos baixos em volta aqui do meu arame, até esconder todo o arame. Então, é bom ir fazendo, puxando, para não ficar aparecendo aí o arame. Então, eu vou caminhando, fazendo pontos baixos, até encobrir todo o meu arame aqui na alça do meu cesto. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu faço aqui, olha, um ponto baixo centrado. Desse ponto baixo centrado que vem aqui, ó, antes de eu ter começado a colocar a alcinha aqui na minha cesta. E um ponto baixo centrado aqui no próximo ponto baixo centrado. Assim. Porque aqui, puxando aqui os pontos, eu vou conseguir esconder aqui, ó, o que sobrou, essa partezinha que tá aparecendo aqui do meu arame. Depois eu faço uma corrente para arrematar. Como eu tô aqui com sobras de fio, só puxar aqui mesmo e passando aqui, ó, pelos pontos. Depois é só cortar o excesso. E também, para esconder aqui essa sobra do fio aqui no início, eu vou escondendo passando aqui, ó, puxando aqui pelas alcinhas. Isso para depois esconder. E assim eu vou escondendo, passando aqui, ó, por dentro das alcinhas do ponto. E depois corto o excesso. Então, tá finalizada aqui a cestinha. Aqui, essa aqui eu fiz com uma alça menor. Já essa aqui eu fiz com uma alça maior. E depois é só ir ajustando assim a alça. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!